Os times de futebol de campo já estão começando a voltar aos seus treinamentos. Mas e o futsal? Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Andrade e você sabe que encontra o trabalho desenvolvido por aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, claro, mas também tem Twitter, Instagram e Facebook, sempre com @LucianoRádioRS e com conteúdos diferentes em cada uma dessas plataformas. Segue por lá e acompanha também. Estamos produzindo aqui no canal uma série de vídeos com informações e notícias vinculadas ao esporte, especialmente ao nosso futsal, Liga Gaúcha, Federação Gaúcha de Futsal, é claro, vivendo todo esse momento que a gente está vivendo nesse instante. Por isso, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e acompanhe o nosso trabalho que tem sido semanal, 3 vídeos por semana, para informar você de tudo que acontece. No dia a dia esportivo, a dupla Grenal começa nesta semana os seus treinamentos presenciais em seus centros de treinamentos na capital gaúcha. Vários protocolos estão sendo implementados por ambos os times, principalmente no que diz respeito à higienização, distanciamento e também à testagem de seu grupo de atletas profissional, comissões técnicas e também funcionários. A partir disso, o estado do Rio Grande do Sul pode ser o pioneiro no Brasil nesta tentativa de retomar as atividades esportivas. E não só no Brasil, no mundo inteiro. E a gente sabe que no Brasil existem outros clubes que também estão se preparando para retomar os trabalhos presenciais com os seus grupos de atletas. A gente já havia informado inclusive que o próprio Ministério da Saúde e a CBF estavam conversando para buscar meios de retomar a temporada esportiva e começar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. A CBF enviou protocolos ao Ministério da Saúde que aprovou estes protocolos adotados ou sugeridos para serem adotados pela CBF. Porém, o Ministério da Saúde condicionou a autorização para poder ou não voltar aos treinamentos, no caso dos clubes de futebol, às secretarias municipais de saúde. Os novos decretos, e a gente fala especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, não vedam a realização dos treinamentos. Eles falam principalmente em evitar aglomerações, abrindo a possibilidade de que clubes profissionais, como é o caso do Grêmio, do Internacional, clubes de atletismo, de outras modalidades como a Sojipa, também em Porto Alegre, possam realizar treinamentos com seus atletas profissionais. É claro que se a gente for para o interior do estado do Rio Grande do Sul, aí mudam as situações. Depois da tal da regionalização, passamos a ter situações diferenciadas em cada região do estado e em cada município, fazendo com que as equipes do futebol, por exemplo, do Gauchão, tenham condicionamentos diferentes para poder ou não realizar treinamentos. A expectativa é de que a Federação Gaúcha de Futebol de Campo continue realizando reuniões com os seus times, com as suas equipes, e também com lideranças do estado do Rio Grande do Sul, como o próprio governador, para buscar a possibilidade de retomar o Campeonato Gaúcho. A ideia é de que os jogos aconteçam com portões fechados. E a intenção da Federação Gaúcha de Futebol de Campo é de que a competição seja retomada a partir do mês de junho. E aí vem a pergunta: a partir desta movimentação das equipes de futebol de campo, o futsal pode também começar a se mobilizar desta forma? As equipes podem começar a realizar os seus treinamentos? É possível uma antecipação na data da realização das competições deste ano de 2020? Você que acompanha o canal sabe que a gente já tem alguns prognósticos da Liga Gaúcha de Futsal e também da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Por isso dá uma olhadinha no card aqui para conferir estas informações. A Federação Gaúcha de Futsal prevê que as competições possam começar a partir do mês de junho. Já a Liga Gaúcha de Futsal agendou as suas competições só lá para o mês de agosto. E olha que tem gente já apostando que não teremos temporadas esportivas em várias modalidades neste ano de 2020. Não só lá do outro lado do mundo ou na Europa, como a gente já tem visto, mas aqui para esses lados do Brasil também. Em entrevista concedida a mim pelo presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier,
ele ponderou algumas coisas que diferenciam o futsal do futebol de campo. Segundo ele, essas diferenças impedem que, mesmo que o futebol de campo seja retomado com os seus treinamentos ou até com as suas competições, dificilmente isso será transformado para o futsal. A gente sabe que, no fim das contas, há uma pressão muito grande, né? E é normal que aconteça, é um efeito cascata, isso chega na gente também, óbvio, mas a gente também sabe que o futebol de campo é uma outra realidade, né? Ainda que o futsal tenha na sua essência, né, seja muito parecido com o futebol de campo, ele está muito mais voltado para se equiparar com basquete, handebol, vôlei, porque são esportes indoor, esportes de quadra. Então, a gente, por exemplo, se na situação de ter o futebol de campo, a gente sabe que a NBA, por exemplo, não volta. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. O nosso esporte, dentro das reuniões que nós tivemos, é impossível, é completamente impensável ter com portões fechados. Os clubes eles não conseguem se manter. E isso também é algo muito natural, precisa da receita da bilheteria. E o futebol de campo provavelmente deva, sim, retornar, mas a gente tem que ter um cuidado para saber de que maneira a gente vai criar esse elo com o futsal. Portanto, pensar em antecipar, hoje eu te diria que não é a nossa ideia. A gente está com a cabeça nas competições em agosto. A realidade das equipes de futsal você bem sabe. Nós por aqui temos, por exemplo, o Lagoa Esporte Clube, campeão da Liga 2 de futsal no ano passado, com o acesso confirmado para a Liga 1 neste ano de 2020, ainda com o seu grupo de atletas formado e realizando treinamentos apenas virtuais, sem ter o seu grupo reunido. Se sabe também que esta situação não é comum a todas as equipes. Tem times do futsal gaúcho que nem grupo de atletas tem mais, outros que ainda têm uma base, enfim, a situação é bem variada. Enquanto isso, aguardamos que o retorno do futsal seja o mais breve possível e principalmente com segurança. Agora você pode trazer um pouquinho da sua opinião também. Deixa aí nos comentários como você está avaliando essa situação toda que o esporte também está passando e quando você acha que as competições esportivas retornarão no Brasil e também no Rio Grande do Sul. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço, até mais!